as minhas homenagens a Minas Gerais, as minhas homenagens aos vereadores, aos prefeitos, aos secretários municipais, aos deputados, às lideranças de todo o estado de Minas Gerais e do país que aqui se encontram. Certamente, aqueles que vivem a vida no município sabem, há quase 30 anos da Constituinte, da nova Constituição Cidadã, a federação não cabe no Brasil. E hoje, vivendo o drama da falta de recursos, os prefeitos se reúnem para debater a necessidade de um novo pacto federativo. Eu creio que, como candidato à presidência da República, mais importante do que aquilo que eu possa dizer durante a campanha eleitoral, é aquilo que fiz antes, no exercício da atividade pública, no relacionamento com a sociedade e, sobretudo, com as lideranças municipais. Aprendi, acima de tudo, a valorizar o gestor municipal. Como vereador, num primeiro momento, portanto, de um lado, e depois do outro lado, como governador, entendi a importância da descentralização administrativa, da interação de ações administrativas envolvendo as prefeituras municipais. Poderia citar inúmeros programas celebrados conjuntamente com as prefeituras. Me reporto a 3 deles. O Paraná Rural, que foi premiado pela ONU e pela FAO como o melhor programa de preservação ambiental já realizado na história do nosso estado, considerado modelo para o mundo e repassado para 18 nações. Programa que teve o seu êxito garantido pela ação da municipalidade. O outro, o Paraná Urbano, um programa de desenvolvimento urbano. Criamos o Banco Municipal. Com recursos do Banco Mundial, iniciamos o fluxo de recursos para os municípios. 25 anos depois, esse Banco Municipal possibilita aos municípios a realização de centenas de obras todos os anos. Os recursos vão e voltam num círculo extremamente positivo que oferece às administrações municipais a possibilidade de realizações. O outro programa, o Gralha Azul, os prefeitos convidavam a população das suas cidades. Na praça pública, escolhiam a obra que desejavam e o governo estadual transferia ao município os recursos para a sua concretização. E todos os anos, ao final do ano, havia um cheque especial de Natal aos municípios paranaenses para o pagamento do 13º salário. Esta relação com os municípios ocorre num cenário do Estado, mas ela pode ocorrer e deve ocorrer no cenário federativo. O governo da União tem que se associar às ações da administração municipal. Não pode mais repassar os encargos sem que se repasse os recursos compatíveis com os encargos transferidos para atender às demandas geradas. Desde a Constituinte de 88, o governo da União repassa encargos, mas não repassa a contrapartida de recursos para atendimento das novas demandas. E foi concentrando nos cofres da União a arrecadação nacional, excluindo os municípios, que passaram a viver terríveis dificuldades, exigindo-nos hoje, aqui em Minas Gerais, a assumirmos compromisso
de realizarmos uma reforma do sistema federativo capaz de devolver os municípios no cenário de eficiência administrativa, com os recursos necessários para o atendimento das necessidades das suas populações. Oi. Cumprindo o horário rigorosamente. Sim, senhor. Isso é bom. Feitas a apresentação inicial, nós vamos para a primeira pergunta agora. Vamos à primeira pergunta. O Pacto Federativo define como a receita dos tributos arrecadados será distribuída entre os entes da federação, sendo que a lógica desse sistema seria que os estados e municípios mais pobres recebessem a maior parte da arrecadação. No entanto, a repartição do valor final de todos os tributos arrecadados é 58% para o governo federal, 24% para os estados e apenas 18% para os municípios. Qual a sua proposta para corrigir esta distorção, equalizando melhor a repartição, melhorando a arrecadação dos municípios sem os prejudicar? Primeiramente, é preciso destacar que as contribuições sociais foram adotadas pelo governo da União preocupado unicamente com a sua situação fiscal e ignorando o interesse dos municípios. 56% do total da Receita Tributária Nacional tem origem nas contribuições sociais. E elas não são partilhadas com os estados e municípios. Essas contribuições ficam, na sua totalidade, nos cofres da União. E o restante, 44% dos tributos, são tributos partilhados entre a União, os estados e os municípios. É isso que fez com que a federação não caiba mais no país. A reforma do sistema federativo passa por uma reforma tributária, que ao simplificar o modelo, adotará um sistema progressivo que tributará mais na renda do que no consumo e repassará de forma direta, automática, aos municípios o que lhes cabe, retirando os municípios brasileiros dessa condição de reféns em que se encontra hoje, sempre de chapéu nas mãos ou de pires na mão, indo a Brasília e voltando com a frustração de não serem atendidos pelo governo da União. A reforma tributária é a parte essencial na reforma do sistema federativo. Nós vamos discutir as sugestões que estão sendo apresentadas. O modelo que está na Câmara, outro modelo que Bernard Api tem sugerido aos candidatos à presidência. Mas o básico é a substituição de 5 tributos pelo imposto de bens e serviços, que seria compartilhado entre União, estados e municípios, evitando essa concentração exagerada de recursos nos cofres da União. O que agrava é esta política irresponsável dos governantes do país, que adotaram nos últimos anos as desonerações, as renúncias fiscais. No ano passado, de renúncia fiscal, tivemos 354 bilhões de reais, o equivalente a 30% da receita primária, o equivalente a 5,4% do produto interno bruto e, evidentemente, pilhando os cofres das administrações municipais. O governo da União fazendo cortesia com o chapéu dos municípios brasileiros. Senhor pré-candidato, nosso tempo, de acordo com a programação, os 3 minutos para cada resposta. Nós vamos passar para a segunda pergunta.
Foram criadas, após a Constituição de 88, várias contribuições que não são compartilhadas com os municípios. Qual a sua posição dentro de uma reforma tributária para colocar os municípios com participação nessas contribuições? 3 minutos. Olha, antes de responder essa indagação, eu gostaria de dizer que muitos dos políticos, parlamentares, inclusive, representantes de todos os estados no Congresso Nacional, adotam sempre um discurso municipalista, mas nem sempre o voto é municipalista. O discurso é municipalista e o voto é da União, para atender os chamamentos do presidente da República. É hora, na campanha eleitoral, de se cobrar esse compromisso dos representantes. Não basta o discurso municipalista, é preciso o voto municipalista em defesa dos interesses dos municípios brasileiros. E nessa linha de raciocínio, as contribuições sociais devem ser compartilhadas. Apresentei, deveriam ser compartilhadas, porque numa reforma tributária elas poderão desaparecer no contexto da mudança que ocorrerá. Eu apresentei no Senado Federal um projeto para partilhar as contribuições sociais. 10% das contribuições sociais seriam compartilhadas na constituição do Fundo dos Municípios e dos Estados. No entanto, esse projeto não foi aprovado, porque sempre prevalece o interesse da União no Congresso Nacional. Há lá outra proposta que está tramitando, que foi alvo também das minhas preocupações. Também apresentei, no passado, um projeto de lei que impediria o governo federal de adotar essa política de desonerações em detrimento dos municípios. Não pode o governo da União abrir mão de receitas que são compartilhadas com os municípios brasileiros. Há uma outra proposta que está em tramitação, que impede o governo da União e o Congresso Nacional aprovar lei que imponha encargos aos municípios sem a contrapartida dos recursos que devem ser repassados. Este é outro compromisso que queremos assumir com os municípios brasileiros. E o outro compromisso é da pauta do municipalismo. No mês de setembro, 1% a mais do Fundo de Participação dos Municípios para atender especialmente os municípios do interior do país, os pequenos municípios. Esse é outro compromisso. Olha, o próximo presidente da República já assume a presidência com um contrato celebrado. Desoneração, renúncia fiscal no primeiro ano de 306 bilhões de reais. No segundo ano, de 330 bilhões de reais. E os municípios brasileiros não foram consultados. Eles são sócios, são parceiros desse prejuízo, mas não foram consultados. Portanto, há uma pilhagem aos cofres. Encerrado, então, o nosso tempo de acordo com as determinações anteriormente descritas, ouviremos neste momento as considerações finais do pré-candidato em 5 minutos. Pois não, e o tempo aqui é ditatorial, ele corta mesmo. Olha, primeiramente, agradecer essa oportunidade e dizer que Minas Gerais é um estado especial. Em Minas, vários Brasis habitam. Minas Gerais é a síntese desse país. É por isso que nós afirmamos sempre que para ganhar uma eleição no Brasil, primeiro é preciso ganhar em Minas Gerais. Mas mais importante do que ganhar em Minas Gerais é ter Minas Gerais na refundação da República. Porque nós que agora podemos caminhar pelo Brasil, conhecemos melhor as belezas naturais que encantam o mundo, mas, sobretudo, as potencialidades econômicas que impressionam
E não podemos aceitar mais essa injustiça de ver um contraste gritante entre a fortuna, entre a fartura, entre a prosperidade e a miséria, a pobreza, o infortúnio de milhões de brasileiros. Os governantes desse país devem pedir perdão ao povo brasileiro, porque levaram esta nação ao caos, porque nos empurraram para um oceano de dificuldades. E nós sabemos que isso ocorreu porque abriram as portas para a corrupção e para a incompetência, instalando um sistema de governança corrupto e incompetente, fábrica de escândalos de corrupção, matriz dos governos incompetentes, que asfixiam a economia nacional e subjugam os municípios brasileiros a uma existência de dificuldades. A substituição deste sistema é a missão de todos os brasileiros. Nós viemos a Minas Gerais na esperança de convencermos de que precisamos celebrar um pacto nacional para a refundação da República. Precisamos de coesão e de unidade, superar as divergências políticas eventuais para construirmos um governo suprapartidário que será sustentado pelas pessoas de bem, de todos os partidos políticos e da sociedade, de todas as entidades, associações, sindicatos e federações e, sobretudo, sustentado por esta célula máter da nação, que é o município brasileiro. Este é o apelo que formulamos. Os municípios brasileiros não podem continuar vivendo esse calvário. Não joguem sobre os ombros dos prefeitos municipais a responsabilidade pela tragédia política que estamos vivendo neste país. Os responsáveis, os que fracassaram, foram os que governaram o Brasil. Os prefeitos não fracassaram, os brasileiros não fracassaram, os brasileiros rejeitam o fracasso. Os brasileiros sabem que é preciso tentar outra vez. A descrença é enorme, é generalizada. O grande desafio é vencer o descrédito. Nós precisamos reviver a fé perdida nas estradas da decepção. Nós precisamos ressuscitar as esperanças sobre os escombros das instituições que foram destruídas pela corrupção e pela incompetência nesse país. E isso se chama refundação da República. Ou nós mudamos, todos nós da política mudamos, ou seremos atropelados por esse sentimento incontido que há na alma do Brasil para a mudança que virá, custe o que custar, mas virá na democracia, no voto, nas eleições em outubro deste ano. Vamos, Minas Gerais, caminhar adiante. É difícil, precisamos caminhar por caminhos difíceis de caminhar, mas precisamos percorrê-los na direção do nosso futuro para a construção da nação que todos nós merecemos. Muito obrigado aos mineiros e a certeza de que daqui teremos a energia para a mudança necessária, porque sem mudança não há futuro. Ou o Brasil muda ou se perde nos caminhos e nos descaminhos. Minas Gerais vai caminhar ao lado da mudança para a refundação da República e a construção da grande nação que todos nós merecemos. Muito obrigado, um abraço a todos e que Deus os proteja sempre.